Para nós fazermos o segundo motivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a florzinha, como você já aprendeu. Nós vamos fazer a parte verde ao redor. Nós vamos emendar o fio branco e fazer apenas o primeiro lado. Então, nós vamos fazer o primeiro canto e no segundo canto nós vamos fazer apenas a metade dele. Na outra metade nós já vamos começar a fazer a união. Então, faça agora a flor, a carreira verde e o primeiro lado com o fio branco. Depois que você fez, então, o primeiro lado do segundo motivo na parte branca, você fez até a metade do primeiro canto e uma correntinha. Então, você vai pegar agora o motivo que já estava pronto e você vai fazer a união. Então, você vai colocar avesso com avesso, introduzir a agulha bem no meio do canto daquele motivo que já está pronto e prender com ponto baixo. Uma correntinha, pega a laçadinha e termina aqui de fazer o canto desse motivo, com 3 pontos altos. Agora você faz uma correntinha de espaço, vai lá no próximo espaço do motivo pronto, prende com ponto baixo. Faz uma correntinha de espaço, volta no motivo incompleto e faz os 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de espaço, voltamos no motivo que já está pronto, prendemos com ponto baixo. Uma correntinha de espaço, voltamos aqui no incompleto e fazemos os 3 pontos altos no espaço de correntes. Uma correntinha de espaço, voltamos lá no espaço do motivo completo e fazemos um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, voltamos aqui no cantinho do motivo incompleto, fazemos 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de espaço, voltamos lá no cantinho do motivo pronto, unimos com um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, voltamos aqui e terminamos o cantinho desse motivo, para depois só contornar o resto que falta com o fio branco. Então, a união ela ficou assim, ó. Agora, você vai terminar de contornar esse motivo, para depois você unir mais 2 motivos aqui do lado. Então, termine agora de contornar este motivo. Terminando de contornar o segundo motivo, agora você vai fazer mais 2 e vai unir da forma como nós ensinamos aqui neste segundo. Unindo aqui ou deste lado, tanto faz, formando uma tirinha de motivos, de 4 motivos. Depois que você já tiver feito os 4 motivos e estiver terminando a última carreira de contorno do último motivo, você vai fazer apenas os 3 primeiros pontos altos do canto, uma correntinha de espaço. Você vai dobrar os motivos, avesso com avesso, e vai unir essas 2 pontinhas. Então, você vai fazer um ponto baixo lá no meio do cantinho da outra ponta do motivo, uma correntinha de espaço, vai voltar aqui e terminar o canto com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, volta lá no cantinho, lá no espaço de corrente do motivo pronto, prende com um ponto baixo, uma correntinha de espaço, voltamos aqui no espaço de correntinhas, fazemos os 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, voltamos lá no motivo pronto, no espaço de corrente, prendemos com ponto baixo. Uma corrente de espaço, voltamos aqui no próximo espaço de correntes, fazemos os 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, próximo espaço de correntes do outro motivo, um ponto baixo, uma corrente de espaço e voltamos aqui e fechamos o motivo com um ponto baixíssimo no cantinho. Porém, ficou essa pontinha aqui sem unir, então nós temos que caminhar com
um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos até o meio do canto, vamos lá no cantinho do outro motivo da outra ponta e prendemos com ponto baixo. Então, nós acabamos de prender o resto que faltava. E agora nós podemos arrematar essa parte. Então, você vai arrematar e pode esconder aqui o fio do arremate por alguns pontinhos da carreira. Acabando lá pro lado avesso. Então, seus motivos unidos, eles ficaram assim. Agora, nós vamos unir com essa parte que nós deixamos reservada. Então, para nós fazermos esta união, você vai virar o trabalho pro avesso. E você vai virar também a tirinha pro avesso. Você vai pegar o fio branco e você vai unir assim dessa forma, ó, com uma carreira de ponto baixo, porque a hora que nós virarmos o trabalho, ele vai ficar certinho pro direito sem aparecer a união. Então, você vai unir correntinhas com correntinhas, ó, dessa forma. Até unir toda a tirinha de florzinhas aqui nessa base que nós já havíamos feito. Então, você vai pegar, introduzir a agulha nessas correntinhas que ficam em cima dos pontos feitos da carreira, vai pegar o seu fio branco e vai começar a união. Pegando as duas partes, você vai puxar o fio por dentro, fazer 2 correntinhas. E você vai pegando correntinha com correntinha e fazendo ponto baixo. Se você tiver que unir 2 pontos da tirinha de flores em um ponto só da base, não tem problema, você pode fazer a união. Desde que não fique sobrando nenhum ponto e não fique nenhum buraquinho na união. Então, você faz uma carreira de ponto baixo pegando as duas partes agora. Bem simples de ser feito. Ela vai ficando assim, dessa forma. Para você se basear melhor, na hora de fazer a união, para saber onde está o fim, você pode fazer isso, ó. Pegar uma joaninha, que você vai ver onde você tem que terminar, para o trabalho não repuxar nem para um lado nem para o outro. Então, você une essas duas partes e deixa aqui presa, e vai prendendo o resto, tudo com pontos baixos, como nós ensinamos. Ó, vamos fazer mais um pontinho aqui para você ver, pegando aqui na base, pegando lá na tirinha de flores, e fazendo ponto baixo. Então, a união, ela vai ficando assim. Passa até o final. Depois que você fizer toda a união, com a carreira de ponto baixo, ela vai ficar assim, dessa forma. Então, você vai arrematar agora a carreira, fechando a carreira com ponto baixíssimo, naquele primeiro pontinho onde você subiu a carreira, e arrematando essa união. Você esconde um pouquinho o fio do arremate por alguns pontinhos baixos e depois você pode cortar. Então, agora você já pode virar para o lado direito a sua capa. Ela vai ficando assim. Agora, nós temos que terminar de fazer a nossa capa na altura, a qual nós vamos terminar fazendo agora
novamente o ponto em relevo que nós fizemos na base. Então, agora nós vamos terminar essa parte de cima. Antes de começarmos o ponto relevo, para que o nosso trabalho ele fique bem firme, essas carreiras do motivo, nós vamos unir e fazer uma carreira de ponto baixo. Vamos unir o fio e fazer uma carreira de ponto baixo. Então, você vai observar onde nós subíamos sempre aquelas 3 correntinhas da base, você vai bem na retinha delas, unir o fio e fazer a carreira de ponto baixo. Fazendo 2 correntinhas e agora fazendo os pontos baixos sobre os pontos da base. Uma observação: nós temos que fazer essa carreira com 60 pontos baixos. Para quê? Para que fique a mesma quantidade da base, para que nós possamos fazer o mesmo tramado da base na parte de cima. Então, você vai fazer 60 pontos baixos. Se tiver que fazer diminuição, não tem problema. Como você vai fazer a diminuição? Você vai introduzir a agulha no próximo ponto, puxar uma laçada, segurar na agulha, novamente introduz a agulha no próximo espaço, puxa outra laçada e com outra laçada você tira todos os pontos da agulha, fazendo a diminuição para que dê exatamente os 60 pontos baixos. Depois você continua normalmente, fazendo ponto baixo sobre os pontos de base. E gradativamente você vai fazendo as diminuições, caso necessite, para que você acabe com os 60 pontos baixos. Então, a sua carreira de pontos baixos, ela vai ficando assim. Terminada a sua carreira de ponto baixo, dando 60 pontos baixos, você vai finalizar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. E agora você vai fazer 60 pontos altos para servirem como base para o nosso ponto em relevo. Então, você vai subir as 3 correntinhas e em cada ponto baixo você vai fazer um ponto alto por toda a carreira. Ele vai ficando assim. Feita a carreira com 60 pontos altos, seu trabalho vai ficar dessa forma. Você vai agora fechar a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Você vai subir 3 correntinhas e vai começar a fazer a mesma sequência da base, ou seja, 2 pontos em relevo pegos por detrás, a correntinha já vale aqui como primeiro, e 4 pontos em relevo pegos pela frente. 2, 3, 4. Agora 2 por trás. 1, 2. E agora 4 pela frente novamente. Você vai trabalhar agora mais 5 centímetros aproximadamente deste ponto. Ele vai ficando assim, dessa forma. Então, ele vai ficando mais ou menos na mesma reta que o ponto de base. Faça 5 centímetros agora. Depois que você trabalhar os 5 centímetros que faltavam aqui para completar a nossa capa, que nós temos 5 centímetros, contando com a carreira de ponto alto. Então, você vai trocar de cor de linha agora. Você vai introduzir a agulha na terceira correntinha e você vai puxar juntamente com a linha branca, você vai puxar o fio verde. Então, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto, você introduz a agulha e puxa o fio verde e o fio branco ali por dentro. Só que você vai continuar só com o verde. Então, o branco você puxa lá para baixo. E você continua trabalhando só com o verde. Você puxa um pouquinho aqui para apertar o ponto. Você vai subir 2 correntinhas e você vai subir mais uma correntinha de espaço. Nós vamos trabalhar agora o ponto, meio ponto alto. Então, você vai pegar a laçadinha, pular um ponto de base e no próximo você vai fazer o meio ponto alto.
Você vai fazer uma correntinha de espaço, pegar a laçadinha, pular um ponto de base e no próximo fazer um meio ponto alto. E assim você vai fazendo, deixando uma correntinha de espaço, pulando um ponto de base e fazendo a carreira de meio ponto alto. Uma correntinha de espaço, pula um ponto de base, deixa aqueles 2 fios já lá para trás e no próximo fazemos o meio ponto alto. Então, o branco você não vai ocupar mais, você já pode cortar. Então, trabalhe agora essa carreira dessa forma, uma correntinha de espaço, pega a laçadinha, pula um ponto de base e no próximo faz meio ponto alto, até o final da carreira. Para terminar a carreira de meio ponto alto, que ficou assim dessa forma, você vai fechar a carreira, fazendo a última correntinha de espaço e um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. E você vai arrematar. Esconder um pouquinho o fio do arremate, sempre acabando para o lado avesso. Então, nós vamos esconder aqui por 4 pontos. E vamos cortar. E agora nós vamos fazer o cordão de correntinhas para passar aqui por dentro e amarrar, prendendo a nossa capa na térmica. Para fazer o cordãozinho de correntes, nós vamos utilizar o fio verde. Nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Nós vamos fazer 2 correntinhas. Nós vamos voltar na primeira, puxar uma laçadinha e fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Voltamos aqui na laçadinha anterior, que fica bem na lateral, e fazemos outro ponto baixo. Uma correntinha de espaço, voltamos na laçadinha da lateral, puxamos outra laçada, fazemos o ponto baixo. Nós vamos fazer a corrente dupla, para ficar mais firme. Então, você vai fazer os centímetros que desejar, se você prefere um cordão mais comprido, um cordão mais curtinho, para depois nós passarmos aqui por dentro daquela carreira de meio ponto alto. Então, trabalhe agora o seu cordão de correntes duplas. Ele vai ficando assim. Se você tiver dúvidas de como se faz, nós temos uma aula no site ensinando bem devagar como se faz essa corrente dupla. Feito o cordão de corrente dupla, nós fizemos no nosso 65 centímetros. Você vai arrematar, puxar a laçadinha ali por dentro do ponto da agulha, cortar o fio e puxar o fio aqui para ficar bem apertadinho. E aí você esconde um pouquinho esse fio do arremate aqui por alguns pontinhos da lateral, para ele não ficar aparecendo. Você pode colocar miçanguinhas também no final do cordão, aí você escolhe. E agora você pode cortar o fio. A mesma coisa para o outro lado. Nós vamos esconder aqui este fio por alguns pontinhos. E depois nós vamos cortar. E agora nós vamos passar esse cordãozinho aqui por dentro da nossa capa, dessa forma. Começando aqui num espacinho, pulando um, saindo pelo outro, pulando um, introduzindo no próximo e assim até o final da carreira. Ele vai passar aqui por dentro dessa forma. Depois que você tiver passado o cordãozinho por dentro de todos aqueles espaços que nós demonstramos, você vai acabar com o cordãozinho no mesmo espaço onde você colocou o outro para começar. E a sua capa ela estará pronta. Agora é só vestir na térmica e você terá um lindo item para decoração da sua casa. Ao invés de deixar só a térmica, você coloca a capa e vai ficar um lindo objeto de decoração também. Então, parabéns!